A análise custo-benefício ela procura trazer para uma base comparativa, do ponto de vista econômico, o potencial desempenho de uma alternativa de empreendimento ou uma ação em adaptação, como é o caso do nosso estudo em questão. A partir dessa base comparativa, onde a gente quantifica os custos e os benefícios associados a essa medida, a gente consegue priorizar elas e encaminhar para a tomada de decisão, né? A tomada de decisão, principalmente em regiões onde você tem escassez de recursos e às vezes conflitos pelo uso desse recurso, ele requer a priorização e também a alocação inteligente de tais recursos, né? Isso tudo no contexto da mudança do clima que a gente está vivendo agora condiciona o sistema a um grau de incerteza muito maior, porque se a gente não sabe qual vai ser o clima, fica mais difícil decidir qual medida a gente vai ou não adotar ou de que forma, né? Então, nesse contexto, a gente precisa de mais ferramentas para conseguir lidar com essa certeza que a mudança do clima trouxe. Então, é nesse contexto que foi proposta de fazer uma análise custo-benefício de medidas de adaptação à mudança do clima, e o local escolhido para aplicar essa metodologia e fazer esse estudo foi a bacia do Piancó-Piranhas-Açu, que é uma bacia hidrográfica lá no semiárido brasileiro, entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então, nessa bacia, a principal atividade é a agricultura, é o setor que mais demanda água. Você tem também atividade industrial e criação de camarão, inclusive numa parte concentrada mais próxima ao litoral. Quando você pensa em mudança do clima e analisa diferentes tendências, dado que as tendências variam, ela é recorrente uma região que é indicada como bastante vulnerável aos efeitos da mudança climática global. Então, ela é uma região vulnerável, né? Primeiro, a gente precisava calcular o risco físico, ou seja, os déficits hídricos potenciais na bacia. Quanto de água está faltando ali naquela região ou quanto vai faltar nos próximos anos? O horizonte do projeto foi 50 anos, né? A gente potencialmente começando em 2016 até 2065, e considerando que lá na bacia tem diversos usuários e você tem diversos reservatórios, que é o que mantém o fluxo de água na região, como é que dá essa interação entre o que está disponível e o que é demandado, né? Pelas diversas atividades humanas, tanto o abastecimento urbano, rural, até irrigação ou uso industrial. Então, a interação entre esses componentes resulta no risco físico. A partir do risco físico, a gente pode calcular a perda esperada. Você tem o déficit hídrico numa determinada região ou sistema, e esse déficit equivale a uma determinada perda econômica, porque no momento que você não tem água, não ocorre a produção ou não ocorre uma certa atividade. Então, para calcular esses déficits hídricos, né, a gente fez cenários para sempre considerar um intervalo de situações possíveis e não se limitar apenas a um futuro provável, porque na verdade a gente não sabe o que é mais provável, né? A gente só tem uma ideia do que é possível acontecer. Então, os nossos primeiros resultados dessa primeira fase de calcular o que a gente chama de risco físico, que é o déficit hídrico, que é o quanto de água vai faltar na região, indicou que no pior cenário esse déficit pode ser 133% maior do que não houvesse mudança do clima. Então, tem uma parte considerável do risco que pode ser negligenciada caso a gente não considere a variabilidade climática. A partir desse déficit, fazendo a passagem para perdas econômicas, por meio de métodos de estimação de perdas, né, a gente calculou que também no pior cenário, essas perdas em 50 anos podem chegar a 7,8 bilhões de reais. Então, com esses valores da primeira etapa que a gente conseguiu entender o cenário futuro ali, o que estava em risco na região, a gente levantou um rol de medidas adequadas ao contexto local, que fazem sentido dentro das realidades, dos estudos prévios que já existem, em conversa também com as agências técnicas que agem na região. E aí começa a etapa de avaliação de medidas. Então, como eu disse, a gente vai ter que analisar como cada uma dessas medidas influenciam esse déficit e essa perda econômica. Então, se sem medida o déficit é 133% maior, mas com medida esse déficit não é tão grande, esse é o benefício da medida, igual para a perda econômica. Se a perda é 7,8 bilhões sem nenhuma ação em adaptação, mas com uma medida essa perda econômica cai, esse é o benefício que essa medida está trazendo. Dessa análise, dessas 18 medidas,
a gente tentou abarcar diferentes aspectos da dinâmica local. Então, a gente tem desde medidas que são infraestruturais, grandes obras como reservatórios, transposição de água, até planta de dessalinização de grande porte, até medidas rurais, que são mais pontuais, que são como cisternas ou barragens subterrâneas, que têm outra dinâmica. Também elas abrangem vários setores, tanto o abastecimento urbano até industrial ou irrigação, dentro sempre das nossas premissas de que elas precisam estar bem delimitadas. Então, os resultados mostraram que dessas 18 medidas, 8 são custo-benéficas. Sempre, em qualquer cenário, em qualquer arranjo de futuro. Além dessas 8 medidas que se mostraram robustas em todos os cenários, tem outras 5 que elas se mostraram custo-benéficas, mas não em todas as situações que a gente analisou. Então, elas devem ser consideradas, claramente, mas com algumas ressalvas. Então, algumas conclusões que a gente tirou, por exemplo, é que a questão das perdas em trânsito ali na região são muito evidentes e são urgentes. O que isso significa? Dado que não chove, a chuva é muito concentrada na bacia, os rios não permanecem ao longo do tempo. Então, eles só existem quando existe a chuva. A questão é que com os reservatórios e com a ocupação humana, a gente, perenizou esses trechos, ou seja, a gente joga água no curso do rio, que não existe naturalmente em algumas épocas, para transportar ela ao longo do território da bacia. Isso resulta em grandes perdas quando a gente joga nesse leito do rio. O que a análise custo-benefício mostrou é que essa é um grande fator de perda para a bacia. Você contendo essas perdas de trajeto, o ganho hídrico e econômico pode ser muito grande, porque em alguns trechos essas perdas podem alcançar 90% da água que é disposta ali, Outro aspecto interessante é, por exemplo, a respeito da planta de dessalinização. É uma alternativa muito custosa, principalmente porque a tecnologia ainda está muito no início, a gente não tem domínio. Mas ela traz um benefício muito grande, porque você insere na bacia uma nova fonte, Essa nova fonte ela pode também ajudar a trazer mais segurança hídrica para a bacia, no sentido de ser uma redundância ali de infraestrutura. Então, essas conclusões, elas vão oferecer subsídio robusto para as escolhas de planejamento local. Então, a partir da análise custo-benefício, a gente conseguiu captar diferentes aspectos de como pode se dar a adaptação nessa bacia. Então, a ideia agora é exatamente conseguir recolher essas conclusões e produzir recomendações concretas para esse instrumento de gestão, de forma a direcionar as próximas ações nos próximos anos ali no local. Ou seja, incluir a adaptação e a gestão da incerteza climática dentro do planejamento hidrológico.